lá, nesse vídeo eu vou trazer alguns erros comuns que brasileiros cometem ao iniciar os seus estudos de espanhol. Lembrando que cometer erros ao se comunicar em um idioma, ao escrever um idioma é totalmente normal, principalmente no início dos seus estudos, porque um idioma tem muitas variações, muitas informações, que no começo do seu aprendizado vai ser difícil realmente você dominar tudo que você tem aprendido. Então, vou elencar alguns erros aqui, para que você já tenha essa informação também. Primeiro erro comum é utilizar também no. Normalmente, no espanhol, a gente vai usar tampouco. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Se eu quero falar que eu não gosto de queijo, eu posso dizer, a mí no me gusta el queso. E se você quer concordar que você também não gosta de queijo, você pode utilizar a mí tampoco. Então, esse tampoco seria o que a gente usa no português, também não. A gente tem tampouco no português, mas normalmente a gente usa também não. Só que no espanhol é sempre o tampouco. Temos também algumas palavras que chamamos de falsos amigos ou falsos cognatos, que são palavras parecidas com o português ou até mesmo têm a mesma grafia, mas têm significados diferentes no espanhol. Por exemplo, temos vaso, que no espanhol vai ser copo, né? Então, vaso, um vaso de água. Temos também taça, que vai ser a xícara. Então, uma taça de café. Temos também copa, que vai ser a taça que a gente toma o vinho, por exemplo. Uma copa de vino. E temos a palavra aqui, por exemplo, embarazada, que causa bastante confusão, porque em espanhol é grávida. E se você quer falar essa ideia de que está embaraçada, envergonhada, você pode usar avergonzada. Esses são só alguns exemplos de palavras que acabam causando confusão. Inclusive, dá para trazer um vídeo só sobre essas palavras, só sobre esses falsos cognatos, porque realmente são muitos casos que a gente tem no espanhol e a gente acaba aprendendo o significado dessas palavras com o uso mesmo. Outra confusão comum é confundir o uso do muy e do mucho no espanhol, porque no português normalmente a gente vai utilizar sempre muito. Tenho muitos amigos, tenho muito dinheiro, mas no espanhol a gente tem situações que a gente vai usar o muy e situações que a gente vai utilizar o mucho. Vamos entender então quando vamos utilizar o muy. O muy a gente vai utilizar normalmente antes de adjetivos ou advérbios, normalmente para falar ali da qualidade de uma pessoa, por exemplo. Eu posso te perguntar, como es tu tío? Você pode me responder, mi tío es muy guapo. Mi tío es muy bonito. Então, eu estou intensificando aí essa qualidade do meu tio de ser bonito. E aí, eu estou usando o muy. Já o mucho, ele tem variações, então eu posso falar mucho, muchos, muchas, mucha. E aí vai depender do que ele está acompanhando. E normalmente indica quantidade. Por exemplo, ¿cuántos amigos tienes? Tengo muchos amigos. Então, aqui eu estou falando com relação à quantidade de amigos que eu tenho, porque eu tenho muitos amigos. Então, normalmente no espanhol até a gente tem duas perguntas que a gente faz para entender se é muy ou se é mucho. Normalmente eu posso perguntar como para muy, que foi o caso do exemplo do tio, e cuánto, cuántas, cuántos, cuántas para mucho. Também o mucho eu posso usar com verbos. Por exemplo, eu posso dizer Él trabajó mucho ayer. Então, ele trabalhou muito ontem. Quanto que ele trabalhou? Ele trabalhou muito. Então, aqui eu estou usando o mucho. E aí, com os verbos, vai ser sempre o mucho. As variações do mucho vão ser quando a gente está falando de substantivos, né? No caso aqui, com relação aos amigos. Muchos amigos. Se fossem amigas, muchas amigas. Outro erro comum é utilizar o lo ao invés do el. Como assim, Fernanda? Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, lo coche, lo niño, mas a gente vai utilizar ele, que vai ser o artigo, nesse caso, o artigo masculino, que a gente vai utilizar para representar esse o nosso do português. Causa essa confusão por conta disso, porque o lo, ele parece muito mais com o do que o ele que a gente tem no espanhol. Então, vamos dizer, el hombre, el chico, el niño. E quando que eu uso lo? Tem várias situações, tá? Isso também dá tema de um vídeo novo. Mas o lo, a gente vai utilizar como um artículo neutro, né? Um artigo neutro, tô falando em espanhol.
como um artigo neutro. Então, normalmente, com adjetivos, advérbios, tem outras situações também. Mas, por exemplo, lo importante es practicar todos los días. Lo mejor de viajar es conocer nuevas culturas. Então, aqui estou usando lo importante, lo mejor, normalmente com ideias mais abstratas. Você consegue ver um homem, né? El hombre. Você consegue ver um menino, el niño. Entendeu? Então, tem essa diferença. Geralmente, se você pensa em algo mais abstrato, lo importante, lo mejor, você consegue entender melhor essa diferença do el e do lo. Outra dúvida comum, outro erro comum, é utilizar de com meios de transporte. Porque no português a gente fala assim, vou de carro, vou de ônibus, mas no espanhol a gente vai utilizar normalmente en. Então, por exemplo, voy en coche, voy en autobús, voy en avión. Então, a gente vai utilizar esse en. Aí vai ter casos que vai ser a, por exemplo, voy a caballo, voy a pie. Mas para os meios de transporte, carro, ônibus, metrô, a gente vai usar en. Voy en metro, voy en coche, voy en autobús. E assim por delante. Outro erro comum é, às vezes, confundir a conjugação do verbo ser, dizer tu és, ao invés de dizer tu eres. Então, esse é um erro comum, né? Porque o verbo ser acaba sendo um dos primeiros verbos que você aprende quando está iniciando seus estudos de espanhol. Eu soy, tu eres, él, ella, usted es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. E temos também o vos sos. Então, como o verbo ser acaba sendo um dos primeiros verbos que o estudante aprende, acaba tendo essa confusão um pouco na conjugação do tu. Esses são alguns dos erros comuns que eu percebo em alunos iniciantes. Eu sou professora de espanhol para brasileiros que querem aprender o idioma, brasileiros adultos, e percebo alguns erros comuns nesse início no idioma. E, como eu disse no começo do vídeo, é totalmente normal errar. Um idioma tem muitos detalhes e com a prática, com o dia a dia, a gente vai aprendendo bastante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada! Já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Até mais!